Amados irmãos, a paz do Senhor, graça e paz. Eu me chamo Matheus Moura, é um prazer e uma alegria enorme voltar ao canal aqui. Fica o meu agradecimento ao evangelista Jefferson Vicente pela oportunidade, pelo convite. Antes de iniciar a aula de hoje, eu gostaria de lhe fazer o convite e te lembrar da campanha que nós estamos fazendo para o canal. Pediria a sua ajuda. O canal é um canal muito sério, voltado para as Escrituras, voltado para o ensino das Escrituras. Eu conheço o Jefferson Vicente há mais de 15 anos, sei do compromisso, da seriedade do caráter dele. Então, se você puder ajudar o canal, vai estar aqui na descrição do link uma conta bancária. Fique à vontade para abençoar, conforme Deus colocou no seu coração. A gente está pedindo aí com muita simplicidade R$11 para poder ajudar o canal e que Deus em Cristo te abençoe. O tema da nossa lição hoje é avivamento e missões na história da igreja. E eu acho que esses dois assuntos, esses dois temas não são temas e assuntos desassociados. Acho que avivamento e missões realmente estão amplamente ligados, porque Deus é um Deus missionário e Deus é um Deus que tem prazer em avivar o seu povo, em avivar a sua igreja. E toda vez que uma igreja está avivada, essa igreja tem um profundo anseio missionário e é isso que nós vamos ver através desse vídeo. Eu queria simplesmente trazer rapidamente uma noção do que é avivamento. Avivamento é uma palavra que ocorre pelo menos 255 vezes no Antigo Testamento e apenas 7 vezes no Novo Testamento. Existe uma grande discrepância dessa palavra, desse termo, na visão do Antigo Testamento e na visão do Novo Testamento. Embora haja menos vezes, ou há menos vezes em que esse termo é referido no Novo Testamento, nós percebemos que Deus é um Deus que vem trabalhando ao longo da história e soprando sobre o seu povo manifestações visíveis do Espírito Santo para que a sua obra seja consumada. Deus é um Deus que está atuando na história, porque Ele tem um projeto muito bem definido, um projeto que iniciou antes do mundo existir e que vai ser consumado com a manifestação visível do Cristo, onde todo olho verá e toda língua confessará que Ele é Deus. Então, no Antigo Testamento, todas as vezes que nós vemos a palavra avivar, avivamento, avivou ou avivará, nós vamos ver que essa palavra está intimamente ligado ao povo de Israel, à nação de Israel. Durante todo o Antigo Testamento, nós vamos ver inúmeras vezes a nação de Israel se desviando dos propósitos de Yahvé, se desviando dos propósitos de Deus, se desviando dos propósitos que Deus estabeleceu. E em diversos momentos, Deus levanta homens para que esses homens façam com que a nação volte ao Senhor. Então, todas as vezes que nós encontramos Deus levantando alguns homens, Deus está dando ao seu povo a oportunidade de voltar de onde se perdeu. Deus está dando ao seu povo a oportunidade de voltar aonde eles se perderam. Deus está dando ao seu povo a oportunidade de se encontrar com Ele novamente. E nós temos durante nas páginas do Antigo Testamento, histórias profundas sobre grandes avivamentos que Deus realizou ao longo da história. Eu poderia aqui citar o nascimento de Enos. É uma passagem muito simples que está lá em Gênesis e muitas vezes nós passamos desapercebidos por ela, mas o texto diz que em Enos se voltou a invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque desde a morte de Abel e desde a morte de Sete, um período gigantesco de homens que se levantaram que não invocavam o nome do Senhor. Desde então nasce Enos, e a Bíblia diz que em Enos se voltou a invocar o nome do Senhor. Existe um outro momento muito fantástico nas Escrituras, é quando Josué percebe que o povo está um pouco apático e que o coração do povo está um pouco dividido. Josué então leva o povo a Siquém, e Josué agora faz ao povo com que eles tenham uma escolha. Josué chama o povo a uma responsabilidade, e Josué olha para o povo e diz assim: olha, se Deus é Deus, seguir. Mas se não quiserem seguir a Deus, voltai para os vossos próprios caminhos. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E desde então o povo voltou a buscar a Deus. Existe um outro grande momento muito marcante na nação de Israel, é que quando o sacerdócio de Eli já não agradava mais a Deus como antes, porque Eli deixava com que os seus filhos fizessem algumas coisas que desagradavam ao nome do Senhor. Dentre essas coisas, os filhos de Eli profanavam
profanavam o templo do Senhor. E nós conhecemos toda a história de que certa vez que Israel perdendo a guerra, eles simplesmente pegam a Arca da Aliança e caminham com a Arca da Aliança até a guerra, achando que aquele simples artefato seria cabível para que eles tivessem a vitória. A história bíblica diz que eles não só perderam a batalha, como naquele dia a Arca do Senhor estava sendo levada. E aí a nora de Eli, tendo dores de parto para gerar, deu ao menino o nome de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Dentro desse período, Samuel é muito novo ainda e Samuel está aprendendo no templo. E a Bíblia diz que naqueles dias a palavra do Senhor era de muita valia e que naquele dia não havia visão manifesta. Ou seja, Deus não se revelava mais a ninguém, Deus não se revelava ao sacerdote, Deus não se revelava aos filhos dos sacerdotes, até que Deus encontrou o coração de uma criança. E ao encontrar o coração dessa criança, a Bíblia diz que Deus chamou a Samuel e Samuel ouviu a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, um grande avivamento voltou à nação de Israel e Deus soprou à nação de Israel um grande e profundo avivamento. Mas eu não poderia citar aqui avivamento no Antigo Testamento sem falar sobre o maravilhoso texto do livro da lei achado no templo. Nós percebemos nos livros dos reis e nos livros das crônicas como que os reis de Israel levaram o povo a se desviar de Yahvé. E como muitas vezes, não somente o povo, mas as próprias lideranças espirituais, sendo eles os sacerdotes e os profetas, deixaram o seu coração longe de Deus. Até que então vem um rei chamado Manassés. E Manassés foi um rei profundamente ímpio, que irritou o coração de Deus. E Deus estava profundamente irritado com Manassés e profundamente irritado com a nação de Judá. Até que então, um pouco antes de morrer, Manassés se converte ao Senhor, se arrepende, e o Senhor usa de misericórdia com Manassés. Então, nós temos agora, depois de algum tempo, o neto de Manassés nascendo, Josias. E Josias assume o trono com 8 anos de idade. Uma criança ainda, uma criança apenas. E Deus vê graça no coração de Josias. E agora, com 26 para 27 anos, Josias inicia uma grande reforma em Jerusalém. E essa reforma inicia-se pelo templo do Senhor. E ao pedir ao escrivão Safã que pudesse assalariar aos homens para a reconstrução do templo, foi achado no templo do Senhor o livro da lei. E quando o sumo sacerdote Ilquias leu o livro da lei, Josias percebeu o quão distante o coração do povo estava de Yahvé e o quanto eles tinham irritado a Deus. Então ele se quebranta e faz com que o livro fosse lido para todo o povo. E desde então, essa passagem fica gravada no meu coração como uma grande marca de um grande avivamento. Por quê? Porque avivamento não é simplesmente chorar, mas arrependimento é quando o nosso coração se arrepende genuinamente. E todo avivamento se inicia com uma grande concepção de pecado, com uma grande concepção do quão longe nós estamos de Deus. Todo grande avivamento se inicia quando, através das Escrituras, Deus sopra a vida em nós, nos mostrando o quão longe estamos dele e o quão perto de nós ele quer estar. Então, avivamento que não flui das Escrituras é simplesmente barulho emocional. Avivamento que não flui de um verdadeiro quebrantamento, de um verdadeiro arrependimento, é simplesmente emocionalismo. E nós precisamos compreender os parâmetros bíblicos de um verdadeiro avivamento. É muito profundo perceber isso. E é muito maravilhoso perceber isso. Perceber Deus gerando vida em nós. Perceber Deus gerando quebrantamento em nós. Percebendo Deus gerando em nós, através do seu Espírito, uma consciência profunda de pecado e uma consciência profunda da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Então, todas as vezes que nós encontramos a palavra avivamento nas Escrituras, no Antigo Testamento, em todas elas é Deus convocando o seu povo
povo a voltar de onde haviam caído. É Deus convocando o seu povo a voltarem à exposição das Escrituras, à leitura das Escrituras, a abandonarem os ídolos, a derribarem os altares dos ídolos e voltar não com as suas vestes, não com o ritualismo do templo, mas com o seu coração à presença dele, com uma profunda consciência e uma profunda concepção de que só perto dele, só estando com ele, podemos caminhar segundo o propósito estabelecido. Bom, então nós temos essa compreensão de avivamento no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento termina com uma mensagem profética de avivamento. Lembrai-vos que quando Malaquias está terminando o seu livro, ele termina o seu livro dizendo que chegará um dia em que Deus levantará um homem no espírito de Elias. E esse homem não seria o Messias, mas esse homem prepararia o caminho do Messias. E a pregação desse homem faria com que o coração dos pais fossem convertidos aos filhos e o coração dos filhos convertidos aos pais. Então, depois de 400 anos sem se manifestar a nação de Israel, nós imergimos nas páginas do Novo Testamento e o Novo Testamento nos apresenta João pregando no deserto da Judéia, pregando a todos os homens, pregando aos fariseus, pregando aos soldados romanos, pregando ao povo judeu de forma geral, até que então o Senhor Jesus vai a ele para ser batizado. Nós conhecemos a história e quando o Senhor Jesus é batizado, ouve-se a voz do alto: esse é o meu filho em quem me comprazo. Só que há algo muito interessante que no discurso de João está dizendo: gente, eu vos batizo apenas com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. E essa é uma marca profunda de avivamento no Novo Testamento, que o avivamento é o soprar do Espírito Santo sobre a igreja, é o agir do Espírito Santo sobre a igreja, movendo a igreja, movendo o povo de Deus. Então, é muito profundo perceber isso. Quando nós começamos então a entender isso, nós vamos ver que a história toda está sendo levada para isso. Um pouco antes de ir ao Calvário, o Senhor reúne seus discípulos e o Senhor diz: gente, é necessário que eu vá para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais da lei, aos doutores da lei, será morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E fica entre os discípulos uma dúvida: será que vamos ficar sozinhos? Será que o Mestre vai nos deixar sozinho? Será que vamos continuar a sua obra sozinhos? Será que vamos continuar os seus ensinamentos sozinhos? Percebendo isso, o Senhor então traz a eles uma mensagem de consolo e uma mensagem de esperança. Não vos deixarei sozinho, vos enviarei o Consolador, porque o Espírito Santo descerá sobre vocês e serão cheios dele. Ele virá em sua plenitude e a igreja caminha na plenitude do Espírito Santo. Então nós encontramos, quando o Senhor ressuscita, ele se encontrando novamente com os discípulos do cenáculo e ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. E aqui a gente começa então um pouco a história da igreja. É interessante notar que no plano de Deus existe salvação para todo o povo. No plano de Deus existe salvação para todas as línguas. E no plano de Deus existe salvação para todas as tribos. Então nós encontramos agora o Senhor próximo de cumprir a sua encarnação e ir assunto ao céu. E Jesus então dá duas ordens aos discípulos. E essas duas ordens, a princípio, parece não ter conotação uma com a outra. Parece que são duas orientações dúbias e duas orientações que não têm sentido se comparado uma com a outra. A primeira orientação que o Senhor Jesus dá aos discípulos é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a outra é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Em algum momento ele diz ficai, em outro momento ele diz ide. E uma das últimas mensagens que ele deixa aos seus discípulos é: e recebereis virtude do Espírito Santo e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então parece que o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos assim: olha, é preciso que vocês esperem um momento, porque o momento certo vai chegar. Vocês não podem sair
de qualquer forma, vocês não podem sair de qualquer maneira. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, eu vou enviar para vocês aquele que vai orientar vocês, aquele que vai equipar vocês. E depois de 10 dias no cenáculo, o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 homens, e eles falavam em todas as línguas. E é maravilhoso pensar isso. Maravilhoso pensar como quem é o agente do avivamento é o Espírito Santo. Ele pega homens medrosos, homens sem ousadia para anunciar o Evangelho, sem ousadia para testemunhar o Cristo, e faz desses homens grandes pregadores, e faz desses homens grandes ganhadores de almas. Eles estão reunidos no cenáculo orando, e depois de 10 dias, o Espírito Santo sopra sobre eles. E ao soprar sobre eles, Pedro é movido de uma grande e poderosa ousadia. É esse grande mover do Espírito Santo que soprou em Pentecostes, que vem soprando durante a igreja até hoje. E nós percebemos uma igreja avivada quando essa igreja possui os seguintes pontos. Uma igreja que busca incessantemente uma vida de santidade. Nós vivemos um tempo um pouco difícil, onde nós encaramos santidade com hipocrisia. Se eu venho nesse vídeo aqui e falo para você, eu sou miseravelmente pecador, miseravelmente desgraçado, miseravelmente dependente da graça de Deus, e sou mesmo, mas se eu falo somente isso, você vai olhar para mim e você vai dizer, nossa, que cristão verdadeiro, que rapaz sincero, o Espírito Santo está atuando nele. Mas se eu venho nesse vídeo e falar aqui, gente, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa que vive em santidade, muitos dos que aqui estão vão dizer, nossa, que menino hipócrita, que garoto hipócrita, quem consegue ser santo? Mas a verdade é que eu não sou santo pelos meus méritos, eu sou santo porque o Espírito Santo sopra santidade sobre a igreja. E o Espírito Santo nos faz anelar a viver uma vida de santidade. Então todo o mérito provém dele. De fato, que quando eu leio as Escrituras, de fato, quando o meu coração é movido em oração, de fato, quando o meu coração é movido a buscar ao Senhor, isso não vem da minha natureza pecaminosa, mas vem do soprar do Espírito Santo em mim, vem do soprar do Espírito Santo sobre a sua igreja. Então a marca de um verdadeiro avivamento, ou uma das marcas de um verdadeiro avivamento, é quando nós buscamos a Deus por santidade, é quando o nosso coração anela por pureza, é quando o nosso coração anela em viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que vise a glória de Deus, uma vida que vise a honra de Deus. Então, uma das características de um verdadeiro avivamento não é simplesmente falar em línguas estranhas ou ter uma manifestação visível de milagres, mas é viver uma vida de constante pureza produzida pelo Espírito de Deus. Uma outra grande marca de um verdadeiro avivamento é quando o nosso coração anseia em conhecer a Deus através das Escrituras. Nós estamos vivendo um tempo de profundos modismos emocionais e chamamos esses modismos emocionais de avivamento. Vamos a um culto e se nesse culto existe barulho, se nesse culto existe línguas estranhas, se nesse culto existe manifestações no mínimo estranhas, saímos dizendo que o culto foi avivado, saímos dizendo que o culto foi maravilhoso. Mas se formos a um culto onde existe oração, exposição das Escrituras sem barulho, nós chamamos esse culto de culto frio. Nós falamos que o culto estava morto, mas na verdade, quando o Espírito Santo gera avivamento e sopra avivamento sobre a igreja, existe na igreja um profundo afinco em conhecer a Deus através das Escrituras, em conhecer o propósito de Cristo através das Escrituras. Então, se o nosso coração não está movido a conhecer a Deus através das Escrituras, a entender a Deus através das Escrituras, a ler as Escrituras, viver uma vida de leitura das Escrituras, nós não conseguimos compreender o que é avivamento e de fato não estamos vivendo um avivamento. Então nós temos anelo pela santidade, nós temos anelo por conhecer a Deus através das Escrituras. E uma outra grande marca de que uma igreja é avivada é quando essa igreja se comove com a miserabilidade dos homens ao seu redor. Uma igreja avivada é uma igreja que não quer ter o pão apenas para si, mas é uma igreja que
que reparte o seu pão. E eu não estou falando aqui de engajamento motivacional, eu não estou falando aqui de engajamento organizacional, eu não estou falando aqui simplesmente de engajamento social. Não, eu estou falando da igreja que teve o sopro do Espírito Santo, da igreja que é a única no mundo capaz de caminhar a segunda milha, a dar a segunda túnica, a receber o tapa na cara e dar a outra face. A igreja de Cristo, quando recebe o sopro do avivamento, é movida a ajudar o próximo, é movida a repartir o seu pão, é movida a repartir os seus bens, é movida a se contristar com a calamidade que o povo está vivendo. Esse avivamento que é soprado pelo Espírito tira de nós todo o egoísmo, tira de nós todo o senso de que temos alguma coisa, e nós entendemos que tudo aquilo que temos na verdade não é nosso, mas foi dado por Deus para que haja manifestação de sua graça, manifestação de misericórdia, manifestação de sua bondade através do repartir. E uma outra característica profunda e marcante de um verdadeiro avivamento é de que o avivamento nos move na pregação do Evangelho. O avivamento move o nosso coração a pregar com ousadia, a testemunhar com ousadia. O avivamento, ao soprar sobre os discípulos que estavam em Pentecostes, trouxe sobre eles uma profunda ousadia na exposição e na pregação das Escrituras. De fato que Pedro consegue expor o texto do profeta Joel, e naqueles dias o Espírito Santo acrescentou inúmeras almas ao corpo. Esse grande sopro que estava visível aos judeus em Pentecostes foi o mesmo sopro que impeliu a Filipe a pregar aos samaritanos. E aí entender que o mesmo Deus que se manifesta aos judeus também se manifesta aos samaritanos. E a palavra de Deus diz que ao expor o evangelho em Samaria, o coração dos samaritanos se alegrou. E após Filipe pregar em Samaria, a igreja envia Pedro e João àquela cidade. E Pedro e João, a impor as mãos sobre os samaritanos, é dado a eles também o privilégio de receber o Espírito Santo. E Deus está nos dando uma mensagem missionária muito linda e uma mensagem missionária profunda, dizendo de que eu sou o Deus de todos os povos, eu sou o Deus de todas as línguas, eu sou o Deus de todas as tribos, de que assim como o judeu pode receber o Espírito Santo, o samaritano pode receber também. De fato, que no Evangelho já não existe mais livre ou escravo, judeu ou samaritano, homem ou mulher, negro ou branco. Somos todos um, porque Ele quebrou um muro de separação que havia entre nós. Então o Espírito Santo pousa e sopra sobre o povo judeu, pousa e sopra sobre o povo samaritano. E Deus ainda está envolvido, e Deus ainda está caminhando com a sua obra de evangelização, e Deus ainda está dizendo que Ele também é um Deus de todos os povos. E agora o Espírito Santo se manifesta também aos gentios. Pedro é impelido por uma visão a ir até a casa de um centurião chamado Cornélio, e a casa de Cornélio também recebe o sopro do Espírito Santo, também recebe o sopro de Deus, também recebe o sopro de um grande avivamento. E agora Deus se manifesta aos judeus, Deus se manifesta aos samaritanos, e Deus se manifesta aos gentios. E a igreja agora é movida pelo Espírito. A igreja percebe que tudo que ela tem deve ser repartido. De fato que os seus corações, os seus pensamentos são unânimes. Existe uma linda e maravilhosa comunhão entre os santos, porque essa também é uma marca de um verdadeiro avivamento, quando há comunhão genuína entre os santos. E a igreja vai avançando, não temendo a morte, não temendo a perseguição, não temendo as afrontas que se levantam, não temendo aos adversários que se levantam. A igreja vai entrando em todas as estruturas, vai colidindo com o sistema do mundo e vai vencendo. Por quê? Porque a igreja é boa? Não. Por quê? Porque a igreja tem dinheiro? Não. Por quê? Porque a igreja é dotada de um grande conhecimento? Não. Mas porque o Espírito Santo está soprando sobre a igreja, porque o Espírito Santo está movendo a igreja, porque o Espírito Santo está encorajando a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo está
está abençoando a igreja. E nós encontramos agora, depois do evangelho ter passado pelos judeus, chegado aos samaritanos, ter sido encontrado pelos gentios, Paulo chegando no aerópago de Atenas. E ao chegar no aerópago de Atenas, o coração de Paulo se comove em ver o coração do povo voltado para a idolatria. E Paulo, com muita ousadia, começa a pregar o evangelho. Começa pela teoria do caos, trazendo uma mensagem de contracultura. Parte dentro de um pensamento filosófico e sabe que quando chegar na ressurreição, as pessoas não vão ouvi-lo, não vão dar crédito a ele, mas mesmo assim ele prega o evangelho de forma clara, ele prega o evangelho de forma completa. Nós precisamos entender que a pregação do evangelho precisa ser integral. E nós chegamos então ao momento em que Paulo chega na cidade de Éfeso, e ao chegar na cidade de Éfeso, Paulo começa a pregar o evangelho. E o Espírito Santo mais uma vez sopra sobre aquela cidade. De fato, que ao receber a mensagem do evangelho, aquelas pessoas que praticavam artes mágicas, que praticavam bruxarias, começavam a pegar os seus livros de bruxaria, os seus livros de mágica e começavam a queimar em praça pública. Que coisa maravilhosa, que mudança de vida radical, que transformação de vida que só o Espírito Santo pode trazer. E essa é uma grande marca de grandes avivamentos. Todas as vezes que Deus quer levantar e soprar um grande avivamento na história ou na sua igreja, Ele levanta homens simples, Ele levanta homens sem presunção alguma, para que através desses homens o seu Espírito fosse manifestado. E a verdade é que todo avivamento é uma semente para a geração futura. Todo avivamento é uma semente de Deus para a geração futura. A minha geração colhe hoje frutos de um avivamento produzido há 80, 100, 150, 200 anos atrás. Hoje nós temos grandes companhias missionárias. Hoje nós temos grandes agências missionárias. Mas nada disso talvez ocorreria se o Espírito Santo não houvesse brotado no coração de Guilherme Keren, um pequeno jovem inglês que foi à Índia pregar o Evangelho. O que falar do avivamento dos morávios ou do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo através de David Brainerd para os índios peles vermelhas nos Estados Unidos. O que falar do grande avivamento produzido entre a tribo Zulu na África do Sul na década de 60 ou na década de 50, o que falar dos grandes avivamentos ocorrendo hoje na Ásia, na China e na Coreia do Sul. É o Espírito Santo movendo o seu povo, é o Espírito Santo movendo a sua igreja, é o Espírito Santo não deixando a sua igreja estagnar, não deixar a sua igreja parar, não deixar a sua igreja morrer. A igreja do Senhor está viva, não porque depende de forças externas, mas ela está viva e não sucumbiu a anos de perseguição, porque o Espírito Santo ainda está soprando sobre a igreja. E é lindo ver que ainda hoje existe irmãos que não deixam de testemunhar a Cristo, mesmo que isso lhes custe a vida, mas continuam na marcha, continuam caminhando, continuam pregando, continuam avançando, porque sabe que a sua coroa, a sua recompensa não está aqui. Somente o Espírito Santo pode dotar a igreja de poder. Então, todas as vezes, em todos os momentos que por algum motivo a igreja parou, ou a igreja estagnou, ou a igreja entrou no período de apostasia ou de esfriamento espiritual, Deus sela o seu povo com um derramar do Espírito. Deus sopra sobre o seu povo esse derramar do Espírito Santo, esse poder para que a igreja continue avançando e continue caminhando. Então, o que essa lição quer deixar para nós, o que essa lição quer nos ensinar, é de que nós devemos clamar todos os dias a Deus para que derrame um genuíno avivamento. Devemos buscar a Deus em oração para que o nosso coração seja
permeado pela presença do Espírito, para que Ele quebrante o nosso coração e nos dê uma profunda revelação de Sua vontade, para que Ele quebrante o nosso coração e tenhamos um genuíno arrependimento, para que o Espírito Santo nos dê ousadia de pregar o verdadeiro Evangelho. Precisamos buscar a Deus com um coração humilde e quebrantado, para que Ele revele a nós a Sua boa vontade. Precisamos buscar a Deus com um coração humilde, para que Ele nos dê discernimento sobre o que verdadeiramente é dele e aquilo que não é. Precisamos buscar a Deus em coração contrito, para que Ele muitas vezes nos perdoe do nosso arrependimento, porque muitas vezes até o nosso arrependimento é um arrependimento que não é genuíno e que não é produzido pelo Espírito de Deus. Então Deus tem soprado sobre a sua igreja, Deus tem soprado sobre alguns homens, e o desejo de Deus é continuar soprando sobre todos os santos, para que cheguemos até a estatura de varão perfeito, porque chegará um dia que Ele manifestará sobre toda a terra, e Isaías diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, e de que todo homem o verá. Chegará o momento em que a obra de Deus será consumada, e Deus derramará um grande e último avivamento sobre a igreja, antes da sua vinda visível a todos os homens. Minha simples oração é de que o Espírito Santo gere em nós esse avivamento, de que o Espírito Santo sopre em nós esse avivamento, e de que o nosso coração anele pela presença de Deus para um verdadeiro avivamento. Minha oração é que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida, sopre sobre a sua igreja, sopre sobre a sua aula nesse domingo, e que muitos corações encontrem o verdadeiro Evangelho através da manifestação do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe.